Gibi podre é o rótulo, é a tag, é o jargão que Lobo Ramírez, que é o fundador da Escolha Comics, ele inventou para poder categorizar os gibis que ele vende lá na sua editora desde 2017. Você sabe que, assim, gibi podre é aquela coisa, aquele tipo de quadrinho para o seu primo esquisito, que usa roupa preta, que senta afastado na festa de família e que tem umas conversas que não faz nem sentido, não dá lé com cré, né? Às vezes, de repente, na verdade, esse primo pode ser, inclusive, você, né? O lance é que esse termo, gibi podre, ele já se tornou, inclusive, maior do que a própria Escolha Comics. E dá pra dizer que hoje, no Brasil, a gente tem toda uma cadeia de funcionamento de pequenas editoras, de artistas, de produtores de conteúdo de uma forma geral, que trabalham em cima dessa concepção estética tão fascinante que é o gibi podre. Isso é o assunto do vídeo que a gente vai investigar agora, depois da vinheta, na primeira edição do quadro Ensaio sobre a Mediocridade. Elefantes na sala. Rode a vinheta. Se você já passou pelo underground dos quadrinhos brasileiros e se deparou aí com os nomes tipo Vitor Bello, Emily Bona, Pablo Carranza, a revista Pé de Cabra, a revista O Perro Feio, eu tenho certeza que você sabe o que é gibi podre. O que você talvez não tenha parado para pensar é que esse tal desse gibi podre, para além de ser um tipo de história em quadrinho assim, com preços acessíveis e que não se furta de violência e de escatologia, né, para compor suas narrativas, é que o gibi podre talvez seja também um grande esforço coletivo por tecer a crônica do Brasil superfície recém-entrado no século XXI. Para a gente pensar o gibi podre da forma mais adequada, a gente tem que equiparar ele a uma coxinha de rodoviária, um cheeseburger podrão com aquela maionese verde. É alguma coisa do tipo assim, uma coisa que todo mundo já viu, todo mundo já experimentou em algum momento, mas ninguém sabe direito quem fez ou como fez, né? Agora sim, a gente tá no clima pra falar de gibi podre. You're beautiful. Na minha concepção, tudo começa mais ou menos ali pro 2014, depois da eleição do segundo mandato de Dilma Rousseff. Eu não quero entrar exatamente na questão política, mas se você estava lá, com certeza você se lembra, né? Não fazia muito tempo que o WhatsApp tinha se tornado assim, um mecanismo, um meio de comunicação universal. O Facebook era muito forte, você tinha textões para todo lado. A sua caixa de entrada era só fake news, e a gente tinha um clima de animosidade, de ódio contra todas as diferenças crescendo exponencialmente, né? No Brasil, a gente ainda tinha um agravante, que era a força e a influência dos evangélicos se espalhando na esfera pública em diversos graus. Eu acho que dentro desse caldeirão de loucura, de tensão, existia uma geração perdida, que era a geração dos millennials, que foi educada para viver no século XX, mas que antes de conseguir se estabelecer na vida de fato, entrou numa profunda crise existencial quando todos os serviços que a gente conhecia saíram do mundo sensível, do mundo da vida, e foram para o mundo virtual, né? Para o mundo online, né? É uma geração de um pessoal que de repente se viu sem emprego e sem uma perspectiva de como viver a própria vida, né? Para mim, o gibi podre é reflexo dessa galera, que é a galera que cresceu nos anos 90, a galera que foi educada para viver na sequência offline dos anos 90, mas que teve que se virar com a internet do meio do caminho, assim. Essa galera, para mim, é a galera do gibi podre e, sobretudo, é a minha galera também. Em uma entrevista para o canal Cobertura Nerd, eu vi o grande Carlos Panhoca, que é a mente insana por trás da revista Pé de Cabra, dizer que ele vende gibis para quem gosta de filme dublado. Mais ou menos gibi para quem gosta de filme dublado, assim. A gente imagina os gibis sempre com dubladores, Herbert Richards falando, assim, o tom de voz. Tudo mais ou menos nessa atmosfera de humor, mais escrachado. De certa forma, eu acho que quando ele falou isso, ele definiu de uma forma muito precisa e cirúrgica o que eu acredito que seja esse negócio chamado gibi podre, né? Mas fique tranquilo aí que eu vou explicar. A primeira coisa que é preciso a gente entender é que quando ele fala filmes dublados, ele não está se referindo ao processo de traduzir uma obra estrangeira para o português. Ele está falando sobre um processo de hibridismo cultural e principalmente sobre uma sensação. Assim, uma sensação que talvez tenha sido perdida como um peido num vendaval lá nos anos 90, né? Mas que sem dúvida é uma sensação que norteou
e que seguem norteando a estética dessa geração millennial que a gente falou aqui, que tá por trás desse negócio asqueroso chamado gibi podre, né? Eu tô falando de um tipo de liberdade ociosa que só quem tava lá assistindo a Sessão da Tarde e o Cinema em Casa em idos de 1996, depois da escola, sem ter nenhum pra fazer, pode se lembrar. Desculpa interromper o vídeo aí, é porque a gente tá prestes a realizar aqui um grande experimento psicossocial para saber, afinal de contas, qual é o gibi publicado neste país que representa a verdadeira crônica social sobre o Brasil contemporâneo. A gente já tá aqui com um espécime que vai ser testado. O experimento social tá caminhando. Daddy. E aí, Igor? Qual dos dois gibis você acha que conta melhor a história do Brasil? Com certeza. É o seguinte, não confunda isso com nostalgia, isso não é nostalgia, pelo amor de Deus. Eu tô falando aqui de um estado de espírito que é fundamental para todo artista. Eu tô falando de um estado de espírito que o artista precisa atingir para conseguir olhar para o mundo com aquela ingenuidade de quem tá vendo as coisas pela primeira vez, né? Ou seja, é alguém que consegue olhar para aquilo que todo mundo tá cansado de enxergar, mas ninguém viu, ou que todo mundo viu, mas ninguém enxergou. Um boneco com estranhos poderes, aterrorizando uma família. Você pega do Robocop pro Policial do Futuro, ácido, dublado, violento, dubla com aquelas vozes magnânimas do Rio de Janeiro dos anos 90. Pensa que assim, as crianças assistiam aquilo ali, elas não assimilavam só o filme, elas assimilavam o mundo em que o filme estava sendo exibido, né? Isso é mais ou menos aquela coisa que a gente fala de vez em quando assim, isso aí jamais passaria hoje em dia. E por um lado talvez seja bom, porque as coisas são muito violentas, mas por outro lado isso já passou, e se passou, isso criou imaginário, isso criou subjetividade, isso produz uma sensibilidade. Ele foi programado para combater o crime sem piedade, enfrentando uma perigosa criatura nas ruas de Detroit. Essa coisa é um assassino! Robocop. Quando eu falo sobre gibi podre, eu falo inclusive como um desses autores, que é um tipo de pessoa que traz realmente assim uma acidez e uma crítica meio agridoce, meio melancólica para suas obras, que é oriunda dessa geração mesmo, que é uma geração que parecia que viveu uma coisa e acabou vivendo outra, né? Alguns minutos atrás, quando eu falei sobre o período em que o gibi podre começa, ali na segunda metade de 2010, eu mencionei que ele veio como uma resposta artística ao momento sociopolítico pelo qual o Brasil e o mundo estavam passando. Mas é fundamental também a gente perceber que essa resposta ela veio sob um olhar anárquico e desacreditado, justamente porque veio de uma geração que pegou uma tangente no curso da sua própria vida. 100 days have made me older. É gibi cáustico, gibi de humor, é gibi violento, não é nada novo, né? Se a gente for buscar uma origem mesmo para esse tipo de coisa, a gente não precisa nem retroceder lá as Zap Comics de Robert Crumb, porque aqui no Brasil a gente tem os nossos próprios medalhões, né? Tem o Pasquim, tinha a revista Balão nos anos 70 também, teve toda aquela cena formada a partir da Circo Editorial, teve a revista Animal nos anos 90, e assim, eu acho que na realidade isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que eu considero um ponto crucial nessa trajetória de formação do gibi podre é justamente o surgimento de uma espécie de uma cultura de coletâneas de quadrinhos na primeira década do século XXI, né? É uma coisa assim, como naquela época também a tecnologia de impressão começou a se tornar mais barata e a gente teve uma proliferação de cursos universitários no Brasil, que resultou em muitos cursos de design gráfico, a comunicação e os recursos foram facilitados e de repente essa geração milênio que estava atordoada pelo surgimento da internet encontrou na própria internet uma forma de reagir a essa angústia, né? Chega a ser até irônico, de certa forma. Never made it as a wise man. No Brasil, eu acho que as duas maiores coletâneas, pelo menos que eu me lembro, assim, eram a revista Prego, que era organizada por Alex Vieira, inclusive baterista do conjunto de música Clinge Merda, lá do Espírito Santo, e a Zica, que era de uma galera lá de Belo Horizonte. Acho que também é sempre bom citar que esse pessoal não estava em São Paulo, né? Coisa que eu adoro falar. Eu lembro de acompanhar o bafafá em torno dessas revistas de longe, né? Porque era um tempo que realmente o estudante de design gráfico ele estava em alta no Brasil. Era muito trend topic se fazer design gráfico e trabalhar com web design, com design de moda. Se você fizesse alguma coisa relacionada a design em idos de 2005 até 2015, você era o cara. O lance é que muita coisa que foi produzida sobre essas revistas hoje já meio que se perdeu em termos de mídia, assim, de cobertura e de repercussão, porque ficou enterrado aí no Facebook da vida ou nos blogspots
das pessoas, a internet é fora. Então, se você tiver até alguma informação assim da época em relação a eventos e acontecimentos e tal, deixa aí nos comentários que eu adoraria ler sobre. Mas o fato é que essas revistas, elas serviram para apresentar muita gente que eventualmente viria trabalhar com quadrinhos e teria, inclusive, o Gibi Podre como assim, o alicerce estético da sua produção, né? O Gibi Podre, para mim, é uma coisa da segunda metade da década de 2010. A Prego e a Zica, elas começam em 2007. Eu acho que quem carrega mesmo a bandeira do Gibi Podre, inicialmente, é a revista Pé de Cabra. Era uma revista exclusivamente formada por quadrinistas, né, enquanto que a Prego e a Zica tinham artes visuais e poesia e não sei o que. E também porque ela surge num momento em que ela já tinha um terreno mais ou menos consolidado por causa dessas outras publicações, e ela, de certa forma, aprende com os erros e acertos dos seus predecessores, né? E da revista Pé de Cabra, que eu, por exemplo, que moro aqui na do Brasil, conheci, sei lá, Vitor Bello, Lobo Ramírez, Beatriz Chirô, Diego Gerlach, Emily Bono, né, e tantos outros artistas que se tornaram grandes referências para mim de quadrinistas brasileiros. Hello, my friend, meet again. Dito isso, eu acho que dá pra avançar para o clímax, né, dessa história, que é quando a Escória Comics ela começa a meio que cooptar a galera que estava espalhada por essas coletâneas e de outras publicações independentes também, não só coletâneas. Mas o que acontece é Lobo, que é o editor da Escória Comics, ele vai atrás dessa galera e ele começa a botar essa galera para produzir narrativas longas, narrativas de fôlego, né? Na minha pesquisa, eu acho que a primeira delas, ou talvez se a gente tiver que marcar o início de alguma coisa, deve ter sido Úlcera Vortex, de Vitor Bello, que saiu em 2 volumes entre, acho que abril e julho de 2017. Eu já falei o nome desse cara várias vezes aqui, Vitor Bello, porque ele realmente é um autor muito fascinante. Inclusive, eu acho que ele vale um vídeo próprio. Deixa aí nos comentários se você quiser. O negócio aqui, Úlcera Vortex, eu acho que realmente marca esse início. E é quando esse lance todo do Gibi Podre, ele finalmente engrena, né? Tem um outro gibi, que é o Noia, de Diego Gerlach, que eu também acho que é um ponto muito importante nessa história, porque ele conta meio que a história por trás da produção dos quadrinhos, né? É um gibi que se passa ali nos eventos de publicação independente e tal. Inclusive, um dos personagens é o próprio Lobo Ramírez, que é o editor da Escória Comics, que foi a editora que lançou o Noia, né? A própria editora Pé de Cabra, que eu acho que se chamava, na verdade, Revista Pé de Cabra, e hoje já se chama Editora Pé de Cabra. Se não for também, não é minha culpa. A Revista Pé de Cabra, ela começou a extrair também alguns autores ali do seu catálogo e fazer obras maiores, assim, tipo, acho que uma que dá para lembrar bem, citando mais uma vez, Crono Chiririca, de Vitor Bello e Rodrigo Okuyama, que é um trabalho muito interessante, assim, que captura aquele sentimento de angústia e de desespero que acho que estava pairando por toda a sociedade brasileira ali nas eleições presidenciais de 2018, né? Além disso, eu também acho que um outro sujeito que merece ser mencionado é Pablo Carranza, que é um cara que era da editora Beleléu e que em 2019 ele fundou a Mau Gosto Corporations, lá de Aracaju, que é uma editora que acho que hoje talvez ela carregue mais do que todas as outras, esse emblema do Gibi Podre, porque ele está publicando uma série chamada Mau Gosto Comics, em que você tem cada edição assinada por um desenhista e artista diferentes, assim. Então são gibis sempre muito baratos e com essa temática que a gente está debatendo ao longo do vídeo. No que diz respeito ao acesso a esse mundo, né, é bom lembrar que o Gibi Podre é um tipo de publicação que não está na Amazon. Uma característica importantíssima desse universo é que todos os selos e os artistas, eles comercializam as suas obras nas suas próprias lojas, sem ter o intermédio de uma livraria da vida no meio, né? Além de quadrinhos, todos produzem ali toda uma série de merchandising e quinquilharias exclusivas, Deluxe Prime, que são maravilhosas de colecionar, né? Isso é até interessante porque o Gibi Podre normalmente ele vem associado ao esquema de pré-vendas e pré-vendas com brindes e com produtos exclusivos de tiragem limitada, assim. São coisas que são maravilhosas de ter, assim. São o tipo de coisa que você viveu a sua vida inteira sem. Quando você vê, você pensa, como é que eu estou aqui sem isso? Eu coleciono tudo. Eu coleciono até as embalagens que eles mandam. Os envelopes do correio eu tenho guardado. Um dia talvez eu possa mostrar isso aqui no vídeo, né? Se você quiser, você deixa nos comentários. Ou então não, né? Mas eu falei que eles não têm o intermédio de uma livraria muitas vezes, mas existem algumas pequenas livrarias no Brasil que são alinhados com o movimento. A livraria Ugra e a loja Monstra, que são lá de São Paulo, né? Inclusive, assim, elas não só vendem gibi independente brasileiro, como elas também se tornaram, com o passar do tempo, cada uma editora especializada em publicar quadrinhos undergrounds, até majoritariamente brasileiros, acho que dá para dizer.
A Ugra, inclusive, ela tem uma coleção chamada O Grito, que é muito massa, porque ela já tem mais de 30 volumes, que são histórias curtinhas de 16 páginas, assinadas por muitos artistas brasileiros. É um negócio imperdível, assim. É bom porque se você não gostar, você joga fora e compra o próximo, porque é baratinho, é curto e é um canal de acesso maravilhoso aos artistas que estão aí nesse país, como eu, né? Outra coisa que eu acho legal falar é que você pegar a Pé de Cabra, você pegar a Escória Comics, a Mau Gosto, enfim, é louvável, digno de nota, falar que essas editoras já lançaram artistas do país todo, assim, de todas as regiões, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa que ninguém fala muito, mas infelizmente a gente sabe que não é tão fácil assim de acontecer. Bom, então é isso, a gente traçou aqui um panorama aí da formação desse fenômeno cultural chamado gibi podre, desde os seus antecedentes até as suas consequências. Claro que tem muitas lacunas aí nesse trajeto, né? Até porque esse é um vídeo não muito longo, mas é interessante porque fica aberta aí a sugestão para que vocês comentem o que ficou faltando para que a gente possa produzir mais pautas para o futuro, né? Também acho interessante a gente falar que gibi podre ele é um termo, é um jargão, é um rótulo que o Lobo criou, mas no fundo esse vídeo é sobre realmente a produção de quadrinhos underground do Brasil, né? É porque o termo realmente ele convém muito bem para que a gente possa amarrar o tema, né, com uma pauta que seja facilmente reconhecível. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, ative a do sininho para você receber notificações e não se esqueça de se inscrever no canal. Também não posso deixar de lembrar, né? Acesse a nossa loja.elefantesnasala.com e compre os meus gibis. Estão todos em catálogo, com frete grátis para o Brasil todo, e essa é a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, porque a gente está fazendo isso aqui de forma 100% independente.